O mundo do trabalho passa por mudanças aceleradas. Vínculos formais dão lugar a relações instáveis, marcadas por terceirizações, contratos temporários, baixa remuneração, ausência de proteção social e direitos trabalhistas, jornadas laborais excessivas e trabalhos mediados por aplicativos. Esse cenário de precarização tem ultrapassado os limites do mercado e impactado a escola pública. A pedagoga Célia Regina Vendramini coordena um estudo da Universidade Federal de Santa Catarina, no qual analisa como a nova lógica do mercado de trabalho tem influenciado o currículo escolar e afetado a qualidade da educação básica. A pesquisa foi realizada em 6 escolas públicas de Florianópolis, abrangendo desde a educação infantil até o ensino médio e a educação de jovens e adultos, o EJA, entre 2023 e 2024. O objetivo foi compreender como as mudanças no mundo do trabalho estão afetando a formação, a estrutura e a organização da escola, conforme explica a coordenadora do projeto. A nossa grande questão é, para compreender a escola, para compreender a formação que se dá lá dentro, a organização do trabalho pedagógico, as políticas educacionais, é preciso entender, bom, em que contexto elas estão situadas, né? Ou seja, o que caracteriza o mundo de hoje e, propriamente, né, o que a gente chama atenção, o trabalho. Ou seja, como está organizado o trabalho, como está o mundo do trabalho, as condições de trabalho. Portanto, as políticas educacionais e a escola, elas exatamente vão ser elaboradas para responder às exigências do mundo de hoje. Ou seja, o que é preciso aprender para viver no mundo hoje? O que é preciso aprender para se inserir no trabalho? De acordo com a pesquisadora, as reformas curriculares recentes, como o novo ensino médio, vêm alinhando a formação escolar às exigências de um mercado de trabalho instável e precarizado. Vendramini cita os itinerários formativos como política pedagógica que limita o acesso ao conhecimento. Ao invés do estudante ter acesso aos conhecimentos de todas as áreas, o estudante vai ter limitada a sua formação, ou seja, ele não vai ter um ensino médio que ele tenha acesso ao conjunto dos conteúdos escolares, né? Mas ele vai estar com uma formação cada vez mais unilateral e cada vez mais direcionada para um ou outro aspecto, né? É gerar, é produzir, é formar indivíduo que tem a capacidade de melhor se adaptar, né, ao mercado de trabalho. Então, é mais no sentido de formar uma atitude, de formar habilidades, ou seja, de você saber lidar com esse contexto flexível, né, com esse contexto instável, inseguro, que o mundo do trabalho hoje é isso, né? Então, a preocupação não é com uma formação ampla que prepare o jovem exatamente para seguir na universidade. Na verdade, essa reforma do ensino médio acaba servindo como um meio de contenção do público que vai adentrar as universidades. Os pesquisadores aplicaram 720 questionários aos estudantes das 6 escolas e às suas famílias, e realizaram 38 entrevistas com docentes, gestores e demais funcionários. Foram avaliados 3 eixos principais: condições de vida dos alunos, condições de trabalho e condições pedagógicas. Em relação ao primeiro eixo, o estudo evidenciou que muitos estudantes vivem em condições de vida precárias, marcadas por baixa renda, insegurança habitacional e necessidade de trabalhar desde cedo, o que compromete diretamente sua trajetória escolar. Nós vamos ter uma escola que atende um público que vem de condições de vida bastante precárias, né? O que faz com que a sua condição, em geral, não é propriamente uma condição de estudante pleno, vamos dizer assim, mas é uma condição de um estudante trabalhador, seja o trabalho doméstico, seja o trabalho remunerado, e de uma condição de vida que o jovem e a criança, né, estão envoltos numa condição bastante difícil que vai afetar o seu grau de pertencimento à escola e de constituição como estudante pleno.
Outro elemento que essas condições precárias da vida, do trabalho, da moradia, também estão presentes nas condições da escola, também precárias, né, não há ampliação, um grande número de estudantes em sala de aula, condições precárias também dos professores em relação aos contratos de trabalho, às condições de trabalho, ao excesso, à intensificação, e ao controle e à desintelectualização dos docentes. O terceiro ponto, que são propriamente as condições pedagógicas. Elas também acabam sendo afetadas por todos esses elementos que eu já falei, e também por uma organização escolar em que está cada vez mais presente a entrada das plataformas digitais. Ainda em relação às condições pedagógicas, de acordo com o estudo, a entrada massiva de plataformas digitais, muitas delas por meio de parcerias com empresas privadas, têm intensificado o controle sobre o trabalho docente, burocratizado a rotina escolar e diminuído o tempo disponível para planejamento e aprofundamento pedagógico. Você tem o ponto eletrônico, que é o controle da entrada e da saída dos professores, você tem o diário de classe online, e você tem as plataformas de conteúdos educacionais. Então, os professores têm reclamado bastante, em vários aspectos, né? Pela entrada das parcerias privadas, ou seja, você tem uma escola precarizada, né, com estrutura péssima, professores ganham um pouco, mas há um investimento bastante grande nessas parcerias privadas. Ao mesmo tempo, burocratiza o trabalho do professor, controla ainda mais o trabalho do professor, né, o conteúdo que ele vai trabalhar, a prova que ele vai aplicar e daí por diante. Então, nós vamos observando o quê? Uma redução do tempo, efetivamente, do conteúdo escolar. Isso, claro, que vai afetar no ensino. As conclusões do estudo indicam que, ao priorizar a lógica do mercado, a escola pública vem perdendo seu papel de formar sujeitos críticos, com acesso amplo ao conhecimento. Para Vendramini, é preciso encontrar um equilíbrio entre acompanhar as mudanças e preservar a formação crítica e humana dos estudantes. Então, de alguma forma, a escola tem que se organizar estruturalmente e pedagogicamente também para lidar com as questões que o mundo leva para a escola, né, e que exige dela, de alguma forma, respostas. Só que as respostas não podem ser imediatas, né, não podem ser tecnicistas, ou seja, a escola mesmo se adequando, estando em sintonia com as mudanças da vida, mas ela tem que preservar a formação mais ampla e o mais densa possível. O jovem que tem uma formação parcial, ele vai ter muitas dificuldades de tirar uma boa nota no Enem, de ser aprovado num vestibular de uma universidade, seguir a sua formação e poder, então, né, quem sabe, se inserir num posto de trabalho mais qualificado.